Um homem para o carro num sinal vermelho. Em segundos, perde a visão. Não é escuridão, é um branco absoluto, um mar de leite. Essa é a primeira cena do livro Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago. Uma distopia que, ao invés de olhar para o futuro, desvela o que somos no presente. A cegueira aqui não é fisiológica, é simbólica e coletiva. Um a um, as pessoas começam a perder a visão. Não há explicação médica, não há origem viral confirmada. O que há é um sistema colapsando e uma humanidade mostrando sem filtro quem é, quando ninguém mais está olhando. Neste vídeo, vamos mergulhar nos principais núcleos da obra de Saramago e entender por que ela segue atual, incômoda e necessária. Vamos falar sobre medo, poder, ética, degradação e sobrevivência. Não para falar de ficção, mas para perceber que talvez já estejamos cegos há muito tempo. Se esse tema ressoa em você, compartilhe nos comentários. O que hoje você sente que a humanidade se recusa a ver? A cegueira no romance não escurece o mundo, ela o esvazia. Todos os infectados dizem ver apenas branco, uma luz densa, ofuscante. Saramago escolhe justamente o oposto da escuridão para retratar a cegueira, porque não se trata de perder a capacidade de enxergar, trata-se de não querer ver. Essa treva branca é a metáfora central da obra. O autor desmonta a ideia de que enxergar é apenas uma função biológica. Ele sugere que a verdadeira cegueira é moral. É a recusa em olhar para si mesmo, para o outro, para a dor, para as consequências dos próprios atos. Aos poucos, a cegueira se espalha e o governo impotente decide isolar os contaminados em quarentena. É nesse espaço, um manicômio abandonado, que o experimento social começa. Sem autoridades, sem leis, sem testemunhas, a civilização é colocada à prova. Lá dentro, o que desaba não é apenas o corpo social, mas os códigos mais básicos de humanidade. Como se, ao perder a visão, cada um perdesse também o limite. Saramago nos força a olhar para esse espelho cruel e a perguntar: quantas vezes deixamos de ver o que está diante de nós? Quantas vezes fingimos que não vimos para continuar em paz com a própria consciência? O que se propaga no livro não é só a cegueira, é o egoísmo, a indiferença, a brutalidade latente que emerge quando as estruturas ruem. No manicômio, os cegos não criam uma nova ordem, eles expõem a ausência de uma. Grupos se formam, comida vira moeda de poder, mulheres são trocadas por mantimentos, e o medo se transforma em regra. Saramago não descreve esse ambiente com um sensacionalismo, mas com precisão brutal. A degradação física é o reflexo de uma cegueira interior, anterior à epidemia. O autor nos mostra que, diante do caos, a primeira coisa a ser devorada não é o outro, mas a própria dignidade. E tudo começa de forma quase imperceptível. Alguém pega mais comida que deveria, outro se omite diante de uma injustiça. Em pouco tempo, o que era exceção vira norma, o que era violência vira hábito. O contágio que mais preocupa Saramago não é o que atinge os olhos, é o que atinge a ética, e esse já nos cerca há muito tempo. A pergunta que ecoa é: quem somos quando ninguém está vendo? E mais ainda, quem escolhemos ser quando os outros estão cegos? No centro dessa escuridão coletiva, há uma única personagem que não perde a visão: a mulher do médico. Ela finge estar cega para acompanhar o marido na quarentena, e ali, entre os cegos, se torna a única testemunha lúcida de tudo o que acontece. Ela vê, mas não denuncia. Não assume o papel de heroína. Sua lucidez é silenciosa, quase um fardo. É ela quem limpa os corpos, suporta as humilhações, guia os outros pelas ruas devastadas. Mas não busca glória, ela observa, cuida, sobrevive. A mulher que vê não está ali para salvar ninguém. Está ali para lembrar o que se perde quando se fecha os olhos.
Saramago escolhe uma mulher, silenciosa e prática, como guardiã da consciência. Ela é a memória viva de um mundo anterior e também o espelho de um mundo que já não existe. Ela representa a dor de ver demais em um mundo que prefere a cegueira, porque enxergar, nesse contexto, é um risco. Obriga a agir, obriga a escolher e ela escolhe, não se corromper. A personagem nos pergunta, sem palavras: você quer mesmo ver? Está disposto a lidar com o que verá? Ou prefere, como os outros, mergulhar no branco? O governo não entende a cegueira e, por isso, a trata como uma ameaça a ser contida. Os doentes são isolados, vigiados por soldados armados, cercados como animais. Não há cuidado, só controle. O Estado aparece na obra como uma entidade distante, cega pela própria autoridade. Ele não tenta compreender, apenas manda, e aos poucos some. A estrutura desaparece, o que sobra é o abandono. Nesse vazio, o manicômio vira campo de concentração. A sociedade, sem leis e sem amparo, mergulha no caos. Saramago não aponta culpados individuais. Ele denuncia sistemas, mecanismos que se perpetuam com a conivência da maioria, governos que preferem não ver para não agir. E de forma assustadoramente realista, mostra como o totalitarismo pode nascer do medo, da confusão, da renúncia. Uma sociedade que aceita tudo para se sentir protegida, logo já não reconhece mais sua própria voz. A cegueira branca vira metáfora da alienação política, do conformismo, da apatia diante do absurdo. E a pergunta que fica: quando foi que a gente parou de enxergar o que está acontecendo? Quando foi que aceitamos viver no escuro e chamar isso de ordem? Em um dado momento, a epidemia simplesmente termina, sem aviso, sem remédio, sem razão. As pessoas voltam a enxergar, mas o que vem não é o mesmo mundo. Ruas abandonadas, corpos nas calçadas, lixo acumulado, civilização em ruínas. A visão retorna, mas o olhar precisa ser reaprendido. É aqui que Saramago nos devolve a metáfora mais dura da obra. Ver é escolher. É impossível enxergar e continuar como antes. A verdadeira visão não é biológica, é ética. O fim da cegueira não é um alívio, é uma responsabilidade. Agora que veem, o que farão com isso? A mulher do médico, a única que nunca cegou, chora. Não de alegria, mas de exaustão, de luto. Ela viu o pior do humano e sobreviveu. No final, Saramago não oferece redenção, não há catarse. Há consciência e um aviso silencioso. A cegueira pode voltar, porque ela nunca dependeu dos olhos. Ensaio sobre a cegueira é um romance incômodo. Não porque fala de ficção, mas porque escancara verdades que preferimos ignorar. A cegueira branca de Saramago é o retrato simbólico de uma humanidade que se recusa a ver, que normaliza o absurdo, que desumaniza o outro para manter a própria ilusão de segurança. Neste livro, o autor nos arranca o chão. Ele mostra que não é preciso um colapso global para que percamos o que nos faz humanos. Basta que deixemos de olhar. Basta que aceitemos sobreviver sem questionar. A obra nos convida, como leitores e como sociedade, a fazer uma escolha. Seguir cegos em nome da comodidade ou abrir os olhos e encarar a responsabilidade de ver? A literatura de Saramago não busca consolar. Ela desperta e, por isso, continua essencial. Se este vídeo fez você lembrar de situações em que o mundo finge ou não ver, deixe seu comentário. Que tipo de cegueira simbólica você enxerga na nossa sociedade hoje? E se quiser mergulhar nessa leitura transformadora, o link para adquirir o livro está fixado no primeiro comentário. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar a sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida.
Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!